Meus queridos irmãos, Pastor Mobel novamente postando um vídeo. Conforme já falei no vídeo anterior, estive fazendo pequenas viagens e numa destas viagens alguém danificou parte do meu equipamento e eu parei de postar os vídeos e também meu óculos se danificou. Então estou usando este óculos que ainda não posso ler como deveria ler. Mas eu quero postar um vídeo porque há pessoas me perguntando sobre a obra dos demônios e o que vem acontecendo nos dias de hoje. Bem, meus amados irmãos, eu me criei na Assembleia de Deus, uma Assembleia de Deus tradicional. E eu estou falando aí de 1953, 1954. Havia pessoas possessas na igreja. A minha avó, por exemplo, estava a ponto de ser internada como louca e alguém disse: leve o homem lá, leve a sua mãe lá na Leleia, porque o pobre homem não sabia nem dizer Assembleia. Então eles levaram lá. E quando chegou lá, tinha um obreiro chamado Helmut Wagner, um grande pregador, grande servo de Deus, isso no sul do Brasil. E ele olhou para a mulher e disse assim: você tem ídolos em casa? Ela disse: ídolos? O que é isso? Estátuas, santos. Ela disse: sim. Ele disse: o que for de madeira, põe no fogo, o que for de gesso, quebra, destrói, o que for de ouro, destrói tudo, acaba com tudo. Você nunca vai ter mais problemas. E isso aconteceu. Ela foi curada instantaneamente. Porque todo dia, meia-noite, dava uma crise, o demônio se apossava dela. Muito bem. A palavra demônio, diabo e coisas dessa natureza estão na Bíblia 613 vezes. Esse grande inimigo da igreja hoje está silencioso no mundo. E a própria igreja não toma nenhuma iniciativa para lutar contra o diabo. Então o diabo caminha dentro das escolas, dentro das igrejas, dentro das instituições do governo, em todo lugar. Porque quando Jesus Cristo expulsou o demônio de um homem, ele tinha 6.000 demônios. Imagine quantos demônios não lutam contra mim e contra ti. E nós não sabemos. Está na palavra. Está na palavra de Deus. Quando eu era menino, na nossa igreja tinha uma moça que trabalhava para o centro espírita. E ela, sempre o demônio se apossava dela. Então eles levavam ela para a nossa igreja para expulsar o demônio lá na nossa igreja. E quando era levado, às vezes ficava semanas para expulsar o demônio. Eles também não tinham muita experiência, mas oravam muito. E às vezes havia pessoas que achavam que podiam expulsar o demônio e se aventuravam e saíam envergonhadas. Um homem no púlpito da igreja, a moça, eu vi esse dia, ela veio correndo pela porta do fundo das igrejas, deu um salto fenomenal e montou em cima de um obreiro como se fosse um cavalo, desmoralizando o obreiro. E eram lutas constantes. E depois que o tempo passou, eu comecei a notar que a nossa igreja Assembleia de Deus foi esfriando neste sentido. Ainda havia curas, mas foi esfriando. Eu, quando me formei, quando tinha 20 anos de idade, eu disse: não, a Bíblia é muito clara. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Expulsarão demônios. Se Jesus disse que nós íamos expulsar demônios, é porque existem demônios. E onde é que eles estão agora? Que no passado eram tão reais, atacando a igreja, e agora um silêncio fenomenal. Eu diria, sabe o quê? Que uma certa vez, para explicar o que está acontecendo, eu fui convidado para expulsar o demônio de uma senhora.
Eu, quando cheguei lá, já tinha um obreiro lutando e ele não conseguia expulsar. Muito bem. Então começamos a orar e repreender o demônio e a mulher conseguiu ser liberta. Finalmente, o marido daquela senhora disse: olha, eu tenho levado essa minha esposa em alguns lugares e quando ela chega lá, os obreiros, os pastores, eles pregam a mensagem mais fraquinha e fazem a oração mais fraquinha para o demônio não se manifestar no corpo da minha esposa. Isso vem acontecendo, isso vai continuar acontecendo até que a igreja se acorde e lute contra isso. Nós não devemos ter medo do demônio, ter medo do diabo e ficarmos tremendo. Agora, o obreiro que não cumpre o que está na palavra do Senhor, que não prega contra o demônio, contra as suas atividades dentro da igreja, ele um dia vai ter que prestar contas ao Senhor. E aí é tarde para voltar e consertar. Portanto, quando você, meu amigo, meu irmão, que estiver pregando, saiba que Deus está contigo naquele momento, mas os demônios estão por aí. Estão às vezes sentados confortavelmente. É a hora de você lutar contra eles para que a vitória venha para a tua vida. Se você não pregar, você vai pagar um preço muito caro por isso. Espero que Deus te abençoe e que o Senhor seja louvado nas nossas vidas. Muito obrigado por ter assistido este vídeo.